Bem, Leonardo da Vinci, apesar de eu ter todo esse conhecimento sobre ele, e se de um lado eu tinha uma ideia de que ele era um monstro sagrado do conhecimento, da pintura, da arquitetura, de tudo que você pode imaginar, da tecnologia, do outro eu ouvia Kenneth Clark dizer que ele escrevia como uma criada. Quer dizer, ele não sabia latim, numa época em que o povo italiano tinha o orgulho de se dizer nós, os latinos, e falarem mutuamente o latim. Entendeu? O latim. Porque, na verdade, vivia-se um período onde o homem do Renascimento imaginava que poderia recompor o tempo perdido do período romano. Quer dizer, nós tivemos a história da Grécia Antiga, da Roma Antiga, e logo depois a gente vem com a Idade Média, o paleocristianismo e depois a Idade Média. E aí, essa Idade Média, eles achavam que deu prejuízo cultural ao mundo, né? E eles achavam que poderiam restaurar isso aí, né? Se mantendo com uma mente livre de preconceitos, etc, etc. Mas voltando à história de Leonardo, o pai dele viu que ele desenhava bem, o pai dele resolveu colocá-lo para estudar pintura com André Del Verrocchio. Ele poderia ter colocado o filho para estudar direito, né, numa universidade, ele poderia ter pensado em fazer do filho um notório, um tabelião igual a ele, mas ele achou que arte era um assunto que Leonardo parecia entender muito bem, e o colocou, né? É interessante que no livro de Vasari, ele fala que Leonardo, quando estudou com Verrocchio, pintou um anjo do quadro O Batismo de Jesus. Então, esse é um quadro muito conhecido, feito por Verrocchio, onde realmente há um anjo pintado por Leonardo. E se diz, isso é uma lenda, isso é uma história contada por Vasari, né, que Vasari foi quem permeou o mundo dessas lendas, dessas histórias a respeito de Leonardo, e fez de Leonardo o que ele é ainda hoje, né? Essa foi a grande verdade. Ele diz que Vasari, quando viu, o Verrocchio, quando viu o anjo que Leonardo teria pintado, então ele jurou que não pintaria mais, e dali por diante parou de pintar. Eu acho isso pouco provável, eu não acredito muito nas histórias de Vasari. Bem, mas a realidade é que logo Leonardo se tornou independente, saiu da oficina de Verrocchio, montou sua própria oficina e começou a pintar. A princípio, vamos ver algumas obras importantes, e talvez a mais importante delas desse período seja a Anunciação. A Anunciação é uma obra que fala perfeitamente do que era o Renascimento. Quando o artista renascentista, ele não desejava pintar apenas a figura que estava em primeiro plano, mas pintar a profundidade, né, a paisagem, né, todos aqueles detalhes. Essa era a grandeza do Renascimento. Então vamos ver também o retrato de Ginevra Benci, vamos ver uma série de outras obras que ele pintou ainda na juventude. Mas vamos ver também que Leonardo começa a receber encomendas, sobretudo das igrejas, dos mosteiros, e Leonardo é negligente com a entrega dessas obras. Um exemplo disso é a Visita aos Magos. A Visita aos Magos é uma obra que está apenas desenhada e que ele nunca entregou, né? Nós vamos ver mais tarde também São Jerônimo, que também foi assim. Ele desenhou e não concluiu São Jerônimo. Então, isso gera um pouco de desgaste da sua
pessoa em Florença, uma cidade que todo mundo se conhecia, então sabia que Leonardo era um artista filho de Ser Piero, né? Sempre estava sendo assistido pelo irmão de Ser Piero, que era Francesco, tio Francesco dele, né? Então, a questão é que ele era negligente com as entregas. Vamos continuar.